Se passaram 12 anos, né? Desde a minha conversão até eu conhecer o projeto. O que mudou foi certamente ter esse acompanhamento de perto pela vida da pastora Rayana, que é uma grande mulher de Deus, e eu aceitei o desafio e vivenciei experiências incríveis, e ali se deu, o início daquilo que Deus tem dado continuidade até o dia de hoje, esses anos todos, e eu falo aqui da importância, da gente ter um acompanhamento, da gente ter um líder, de a gente ter uma referência, de a gente ter pessoas ali que conversam. No Rio de Janeiro, no ano de 2006, através de uma equipe de futebol feminina, foi que eu me converti, conheci Jesus. Minha avó, ela era cristã, e mesmo não conhecendo ainda os caminhos do Senhor de uma forma pessoal, eu, através da vida da minha avó, eu tive um desejo, já era algo que queimava dentro de mim. Através da vida da líder Isabela, eu conheci a pastora Rayana, e quando eu comecei a me desenvolver, eu tive muitas experiências, foram muitos momentos maravilhosos. Poderia talvez citar o primeiro retiro, porque era algo que não fazia parte da minha vida, como eu nunca quis, nunca vivenciei, tive a vivência de estar dentro de uma congregação. Então eu tinha uma expectativa do que seria um retiro, e uma das grandes mudanças certamente foi a mudanças de vestes, jeito de falar, de se comportar, o pensamento a respeito do Evangelho. Foi um desafio muito grande se tornar líder, acompanhar as células. No começo foi muito difícil, mas a gente via a graça do Senhor, o favor do Senhor. Esse início de liderança trouxe para mim muito mais responsabilidades, e isso foi a cada dia me aproximando dos propósitos, das promessas que o Senhor havia de realizar na minha vida. Acompanhar pessoas, fazer na vida das pessoas aquilo que a pastora tem feito e tem realizado na minha vida. Então, ser um instrumento do Senhor no meio do projeto tem sido maravilhoso, tem sido um cumprimento de fato de promessa do Senhor para minha vida. Isso tem me empurrado cada vez mais para perto daquilo que o Senhor ainda deseja realizar. De tudo que eu tenho me tornado, eu devo ao projeto Atletas em Propósito. Através dele que eu cheguei onde eu cheguei, tenho me tornado quem eu tenho me tornado, alguém que de fato tem agradado ao Senhor. Quem fez com que eu chegasse, a pastora Rayana, através do projeto Atletas em Propósito. Então eu sou eternamente grata e creio que o projeto ainda vai alcançar muitas vidas e vai continuar contribuindo para que eu seja e me torne tudo aquilo que o Senhor deseja para a minha vida. E aí, em 2018, jogando na equipe do Santos, a Isabela estava em Manaus, e foi quando ela conheceu a pastora, e foi quando se deu início ao projeto, ali quando começou a pastora a fazer células nos clubes e tudo mais. Aí estava a Mayara Souza junto com a Isabela ali em Manaus, começaram a acompanhar a pastora. Tinha outras pessoas também que eu não vou me recordar agora. Meu nome é Monique Peçanha dos Santos, eu tenho 38 anos. Eu me batizei no ano de 2008, no dia 10 de fevereiro, e hoje eu congrego na Assembleia de Deus o Ministério Ide às Nações. Eu tenho o cargo de obreira aqui na Casa do Senhor e também intercessora. Também sou líder de célula do projeto Atletas em Propósito. Faço parte do projeto Atletas em Propósito há 6 anos. No Rio de Janeiro, no ano de 2006, através de uma equipe de futebol feminina, foi que eu me converti, conheci Jesus. Minha avó, ela era cristã, então foi alguém que eu acompanhei há muito tempo, e mesmo não conhecendo ainda os caminhos do Senhor de uma forma pessoal, eu, através da vida da minha avó, eu tive um desejo, já era algo que queimava dentro de mim. E aí, através dessa equipe, no ano de 2006, foi quando eu entreguei a minha vida para Jesus. E lá no Rio de Janeiro, uma igreja conhecida como a Igreja Amarelinha, que também era uma Assembleia de Deus, foi ali que eu me batizei no ano de 2008, e ali eu dei o início, depois do batismo. Fiquei ali congregando um pouquinho, aprendendo um pouco, mas logo eu comecei a viajar, comecei a jogar, e aí comecei a ir para outros estados, e isso acabou atrapalhando um pouquinho, essa minha caminhada, porque eu já não tinha pastores que me acompanhavam, não tinha uma liderança que me acompanhava, e isso, de certa forma, durante o ano de 2008, até 2018, nesse período de 10 anos, foi uma caminhada inconstante, foi uma caminhada de altos e baixos, e eu percebi que isso contribuiu para que essa caminhada ela fosse inconstante.
né? E foram esse período de 10 anos, nunca desisti da caminhada cristã, apesar de muitos defeitos, né? Apesar de ter entregado a vida para Jesus, ter sido acompanhada um pouquinho naquele ano de 2008 na igreja. Cheguei a fazer parte, né, do grupo de jovens, mas as viagens e começar a sair fez com que eu acabasse me afastando um pouquinho, né, da comunidade cristã em si. E tinha muita dificuldade na questão da mudança de roupa, por eu jogar ainda, eu ainda não tinha, né, aquela convicção de mudar as vestes. Eu tinha muita vergonha de muitas vezes de encontrar os irmãos, né, na rua lá onde eu morava, na Cidade de Deus. Eu percebia que isso acabava, de certa forma, fazendo com que eu me afastasse da casa do Senhor por causa das vestes. Se passaram, né, esses anos todos e eu falo aqui da importância, né, da gente ter um acompanhamento, da gente ter um líder, de a gente ter uma referência, de a gente ter pessoas ali que conversam, que sabem da nossa história, que vão nos confrontar, que vão nos mostrar onde a gente precisa mudar, o que a gente precisa mudar. Quando o projeto surgiu, que foi no ano de 2018, se passaram 12 anos, né, desde a minha conversão até eu conhecer o projeto. Em 2018, jogando na equipe do Santos, a Isabela estava em Manaus e foi quando ela conheceu a pastora e foi quando se deu início, né, ao projeto ali, quando começou a pastora a fazer células nos clubes e tudo mais. Aí estava a Mayara Souza junto com a Isabela ali em Manaus, começaram a acompanhar a pastora. Tinha outras pessoas também que eu não vou me recordar agora. Eu conheci a Isabela em 2008, né? A Isabela entrou na minha vida em 2008. Através da vida da líder Isabela, eu conheci a pastora Rayana. E aí ela nos apresentou a pastora, porque tinham outras atletas comigo também que caminhavam com Cristo, né? E aí foi quando a pastora foi apresentada via celular. E aí a gente começou, né, a ser acompanhada, ainda que de longe, de um pouco mais, assim, ainda, né, não com tanta intimidade, mas a gente foi conhecendo o trabalho, foi conhecendo a pastora. E no final de 2018 eu tive a oportunidade de viajar para Manaus para jogar Libertadores com a equipe de Santos. E aí conheci a pastora Rayana pessoalmente, né, pude conhecê-la, pude, né, estar ali um pouco mais perto. E aí se deu seguimento do ano de 2019 até o ano de 2020. Foi essa caminhada, né, de 2018, meados de 2018 até 2020. A gente teve esse contato ainda de longe, mas já havia ali, né, uma confiança, né? A gente já percebia que era um trabalho, né? Eu já percebia que era um trabalho um pouco mais sério. Na verdade, era aquilo que eu precisava. E isso me trouxe uma clareza, né, da percepção de que a gente precisa ter pessoas, né, que vão nos direcionar, que vão nos instruir, homens e mulheres de Deus que de fato vivem o verdadeiro evangelho, para fazer com que a gente entenda o que é viver o verdadeiro evangelho, coisas que eu não tive nos meus primeiros 12 anos de conversão. E ali, né, 2020 foi quando a pastora entrou um pouquinho mais na minha vida, ainda que de longe. Veio a pandemia. No ano de 2020, aí ela fez o convite para que a gente fizesse parte de uma liderança que ela havia separado algumas pessoas. E era algo tudo muito novo, mas eu encarei, né? Eu aceitei o desafio e ali não teve muito tempo para que a gente estudasse, porque havia de fato uma pressa, porque haviam muitas outras pessoas que precisavam ser auxiliadas. E assim como viu nas minhas outras irmãs, a capacidade, né, de liderar, de poder ser ensinadas e ensinando pessoas, né? E assim surgiram as células. E ali a gente teve início aos trabalhos com as lives, que foi um desafio muito grande para mim. Foi meu primeiro desafio dentro do projeto. Foi estar 14 dias fazendo parte, diariamente com uma líder diferente, fazendo um trabalho pelas lives. Eu nunca tinha estado, né, na frente de um celular. E o Senhor me confrontou através de sonho, né? E ali eu aceitei o desafio e vivenciei experiências incríveis. E ali se deu, né, o início daquilo que Deus tem dado continuidade até o dia de hoje. Um desafio muito grande se tornar líder, acompanhar as células. No começo foi muito difícil, mas a gente via a graça do Senhor, o favor do Senhor, e de fato eram cumprimentos de promessas que o Senhor já havia feito para mim, porque nesse período, né, de conversão e de caminhada cristã, apesar dos altos e baixos, havia muitas promessas da parte do Senhor para minha vida, e eu percebi que elas começaram a se cumprir a partir do momento que eu comecei a fazer parte do projeto, comecei a ser acompanhada, e esse início de liderança trouxe para mim muito mais responsabilidades. E isso foi a cada dia me aproximando, né, dos propósitos, das promessas que o Senhor havia de realizar na minha vida. O que mudou depois que eu conheci o projeto Atletas em Propósito foi certamente ter esse acompanhamento de perto pela vida da pastora Rayana, que é uma grande mulher de Deus. E durante esse período, né, do ano de 2018, que a gente deu início, né, ao estar junto, e aí veio, né, a responsabilidade de se tornar líder. Isso fez com que a minha cabeça mudasse, a minha mentalidade mudasse, ter alguém acompanhando,
né, a importância de ter alguém te acompanhando. Quando a pessoa conhece a sua história, ela está sempre ali te orientando, te dizendo que você precisa mudar. E dentro de tantas mudanças, né, com a responsabilidade, com muitos aprendizados, uma delas foi, né, a mudança de vestes, que era uma promessa, né, uma palavra que já havia sido liberada sobre a minha vida da parte do Senhor, que Ele mudaria o meu guarda-roupa. E de fato, olhar para mim, né, uma das grandes mudanças certamente foi, né, a mudança de vestes, jeito de falar, de se comportar, o pensamento a respeito do Evangelho, o compromisso e o zelo com a obra do Senhor, com aqueles a qual o Senhor entrega. Certamente foi isso que o projeto trouxe para mim, responsabilidade e zelo, né, e compromisso para com o Senhor e a sua obra. E dentro dessa vivência, né, o que aconteceu foi que no ano de 2021, né, depois do retiro que a gente teve, que foi o nosso primeiro retiro no Rio de Janeiro, a pastora me convidou para vir com ela para São Paulo. Foi quando ela se mudou, foi quando ela saiu de Manaus, porque o Senhor havia determinado isso na vida dela. E ela falou: vamos, minha filha, comigo para São Paulo. E não foi algo programado, né, a minha vinda para São Paulo, porque eu vim na expectativa de conseguir um clube para jogar. E naquele ano de 2021 foi um ano que eu passei, né, o ano todinho, né, fazendo a obra do Senhor com a pastora, porque as portas não se abriram, porque naquele ano eu estava, né, eu vinha de um ano com o ombro machucado. Então o Senhor fechou as portas e eu vi ali também um grande agir do Senhor para que eu adquirisse maturidade, crescimento espiritual, desenvolvimento muito mais ainda no quesito firmeza, no quesito amar a obra do Senhor, entender a responsabilidade disso. Então essa vivência trouxe para mim, tem trazido para mim muitas responsabilidades. Tem sido muito bom fazer parte do projeto, poder acompanhar pessoas, fazer na vida das pessoas aquilo que a pastora, né, tem feito e tem realizado na minha vida. Então ser um instrumento do Senhor no meio do projeto tem sido maravilhoso, tem sido, né, um cumprimento de fato de promessa do Senhor para minha vida. Isso tem me empurrado, né, cada vez mais para perto daquilo que o Senhor ainda deseja realizar e aquilo que eu creio que Ele vai realizar ainda na minha vida. Pensar num momento que marcou a minha vida, né, um determinado momento que foi marcante, seria difícil falar, porque desde quando eu conheci a pastora e quando eu comecei, né, a me desenvolver, eu tive muitas experiências, foram muitos momentos maravilhosos. Poderia talvez citar, né, o primeiro retiro, porque era algo que não fazia parte da minha vida, como eu nunca quis, né, nunca vivenciei, tive a vivência de estar dentro de uma congregação. Então eu tinha uma expectativa do que seria, né, um retiro, e o primeiro retiro que a gente teve, né, Peniel, foi algo que marcou a minha vida também. Dentre todos os retiros que a gente teve, cada um marcou de uma forma diferente. O ter sido consagrado também à obreira, isso também é cumprimento de promessa também que marcou e tem marcado a minha vida. Ser levantada como líder, como intercessora, desenvolver algumas coisas, isso tem marcado de fato a minha história. Então o projeto tem marcado de diversas maneiras a minha história em si e na minha caminhada cristã com o Senhor. O projeto, ele representa hoje tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho vivenciado e tudo o que eu tenho me tornado, eu devo ao projeto Atletas em Propósito, porque foi através dele que eu cheguei onde eu cheguei, tenho me tornado quem eu tenho me tornado, alguém mais sensível, né, alguém que de fato tem agradado ao Senhor. E isso quem fez com que eu chegasse foi a pastora Rayana, através do projeto Atletas em Propósito. Então eu sou eternamente grata e creio que o projeto ainda vai alcançar muitas vidas e ele vai continuar, né, contribuindo para que eu seja e me torne tudo aquilo que o Senhor deseja para a minha vida.